Olá, nós estamos no nosso 38º dia de desafio quaresmal e estamos fazendo o resumo de hoje, que eu quero fazer de duas cartas que a gente leu, a carta escrita por Tiago e também a carta de São Paulo escrito aos Gálatas, né? Vamos começar por Tiago hoje. Essa carta, ela é escrita para os judeus messiânicos que estão fora de Israel. É chamado de as 12 tribos da dispersão, né? Essa carta é endereçada a eles, é algo que Tiago está escrevendo para eles. Ele afirma que a vida é difícil, mas que existem algumas vantagens no sofrimento, né? Então, essa carta, ela tem esse intuito, como proceder perseverante a fim de se tornar perfeito em Deus. Porque é possível tornar-se perfeito em Deus. E por 7 vezes ele vai trazer essa palavra perfeito aqui nessa carta, né? O objetivo de Deus é restaurar aqueles que estão dilacerados. E aqui no capítulo 1, versículos 5 a 8, né? Isso inicia-se com uma verdadeira sabedoria que vem de Deus para aqueles que a pedem com fé. Tiago marca muito isso, esse detalhe da fé, né? Já a partir do versículo 9, ele afirma que a pobreza está te levando a passar por situações de prova. Faz parte do jogo. Só que você precisa tentar enxergar Deus em tudo isso. É o que ele está falando aqui. Tá bom, a pobreza, ela te leva à realidade de prova, como nos leva, né, para a realidade de prova. Mas é preciso enxergar Deus em tudo isso. Aliás, ele vai dizer, a riqueza, na verdade, é um engano. A riqueza é ilusório. E é verdade, a riqueza leva para o buraco. Então, Tiago diz, fica calmo, porque tudo isso vai passar. Nunca culpe a Deus por nada. Deixe a situação, que as próprias situações ensinam aquilo que Jesus ensinou sobre Deus, né? Então, o foco é olhar para Jesus do jeito que ele viveu, né? Então, aí dos versículos 12, capítulo 1 ainda, a gente está no capítulo 1, né? Dos versículos 12 a 18, que Deus Pai, Ele que é generoso, é digno de confiança, Ele está sempre pronto para te encontrar, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando e comendo o pão que o diabo amassou, Deus vai estar sempre pronto para te encontrar, né? E aí, dos 19 a 27, ele vai marcar isso. Ele nos faz novos. Mas não somente para ouvir, escutar a palavra de Deus, ele nos torna novos para seguir essa palavra de Deus, né? Ele chama essa palavra de Deus a perfeita lei da liberdade. Uau! A perfeita, veja, essa palavra perfeita entra aqui várias vezes, 7 vezes. A perfeita lei da liberdade. Ele está fazendo referência ao maior mandamento da Torá e que Jesus nos transmitiu. Nós fomos libertos para amar a Deus e ao próximo. Servir aos pobres e viver uma vida totalmente para Deus. Esse é o objetivo. E aí nós chegamos no capítulo 2 e ele nos alerta para não fazermos acepção das pessoas. Nós temos a tendência de escolher aqueles que nos trazem algum benefício, aqueles que fazem o bem para nós. Isso já é da natureza nossa, ter essa tendência. E além disso, excluir aqueles que são carentes, excluir aqueles que não trazem benefícios nenhum para a gente. Será que isso se atualiza na nossa realidade hoje? Eu não sei não, né?
Ele afirma que isso é exatamente o contrário que Jesus Cristo nos ensinou. Totalmente o contrário. Então ele segue dizendo e mostrando o que não é uma verdadeira fé, né? Se diz ter fé em Deus, exclui os carentes. Isso não é uma fé verdadeira. Exclui os pobres, né? Essa, ele vai dizer, é uma fé morta. Tiago deixa muito claro. Essa é uma fé morta. Suas ações são exatamente contrárias daquela que você diz acreditar. Você fala que crê, mas na prática é tudo diferente. E aí, por isso nós chegamos no capítulo 3, onde ele diz que com a mesma boca nós fazemos injustos juízes sobre as pessoas, e com essa mesma boca a gente louva a Deus. Cuidado com a língua, é um mal irrequieto, vai dizer isso, cuidado. Essa linguinha aí é abençoada. E aí o capítulo 4, o que acontece? Falamos mal pelas costas, distorcemos a verdade é essa mesmo. Para quê? Proveito próprio. E é daí que vem as lutas e contendas, né, entre nós, dos maus desejos que estão dentro de nós mesmos, das paixões desenfreadas. É por isso que cobiçais e não recebeis, pedir e não consegue. Fazeis guerras entre si, porque tudo com o intuito de satisfazer as suas vontades, as suas paixões. E ele é pesado, chama adúlteros. Olha isso. Não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Presunçosos, né? Por causa da arrogância, ele diz que um dia a sua riqueza vai apodrecer. Está lá no capítulo 5, o último capítulo, né? Por causa da arrogância, a sua riqueza vai apodrecer. Assim como você também irá. Ele fala isso, né? Ao contrário, o povo de Deus deve viver com paciência, esperança em Cristo Jesus. Tiago deixa isso muito claro, que um dia vai voltar, né? E isso deve nos levar a uma vida de oração e fé. E aí a gente vê no finalzinho lá do capítulo 5, ele encerra com uma situação muito importante, a unção dos enfermos, né? Os doentes devem solicitar aos sacerdotes para ungí-los, né? Assim, nós finalizamos a carta escrita a Tiago e vamos lá agora para os Gálatas. Chegamos aqui, os Gálatas, muito forte essa carta. Ela é escrita pelo apóstolo Paulo para uma região da Galácia. Gálatas, então, é para a região da Galácia. Em uma das suas viagens missionárias, Paulo passou por lá. E você vai ver que Paulo escreve essa carta com um sentimento de frustração, de decepção, de raiva, de tudo que você imagina. Ele foi chamado para anunciar o evangelho para todos os povos. A gente sabe, quando Deus chamou Paulo, Jesus apareceu para ele será um escola para todas as nações, ele será um instrumento de escola, para todos. Jesus chamou Paulo com esse objetivo, ele foi chamado para isso. E o que está acontecendo aqui? O povo da aliança, os judeus puros, vamos dizer assim, que é o povo da aliança, os puros, eles tinham foco na mensagem exclusiva para os judeus. Eles queriam falar só para os judeus.
esses cristãos judeus, presta atenção, eles foram morar lá na Galácia, na região da Galácia. E eles morando lá, sabendo que o apóstolo Paulo recebeu essa missão de pregar para os não-judeus também, eles começaram a falar mal de Paulo. Meteu o pau no Paulo e eles foram falando mal. E eles queriam a circuncisão de todo mundo, né? Muitos deles acabaram sendo circuncidados. Paulo ficou sabendo disso e ficou muito bravo com eles. É assim que surge essa carta dos Gálatas. Então, os capítulos 1 e 2, já no início você vai ver Paulo externando a sua tristeza em ver que eles abraçaram um evangelho diferente daquilo que o Senhor estava querendo. Esse evangelho que fala mal de Paulo, um evangelho que exige a circuncisão, que exige que todo mundo cumpra uma lei, viva debaixo de uma lei. Então ele vai defender a autenticidade da sua mensagem e a sua autoridade como apóstolo de Jesus Cristo. Ele vai defender isso aqui, né? Quando ele recebeu o chamado por parte de Jesus, ele lembra que somente mais tarde ele foi lá em Jerusalém encontrar com os apóstolos. Entre eles, ele vai citar aqui Pedro e Tiago. E quando ele falou para eles que não estavam exigindo que os cristãos não judeus fossem circuncidados ou comessem alimentos considerados impuros, eles apoiaram a Paulo totalmente. Falaram, não, então é isso mesmo que Deus quer, tá tudo certo. E Paulo foi fazer o que tinha que fazer. Só que mais tarde, olha o que vai falar, o Pedro, o próprio Pedro que apoiou ele, é Pedro mesmo, São Pedro. Mais tarde, Pedro vai a Antioquia com eles e se relaciona com eles. E estava tudo bem. Pedro agora está andando com os não-judeus, comendo com eles, os incircuncisos. E está tudo bem, porque ele entendeu que aquilo que Paulo teve como chamado, inspiração, era de Deus. Mas Pedro estava ali comendo com eles e tudo, se relacionando normal, mas bastou surgir um grupo contrário a essa ideia de Paulo, se posicionaram contra Pedro por estar andando com eles, comendo com eles e tudo mais. O Pedro voltou atrás. O Pedro voltou atrás e parou de comer com os incircuncisos e começou a evitar a companhia deles. Paulo então confrontou Pedro e chamou ele de hipócrita. Foi, gente, isso é a Bíblia. Os discípulos se atritavam e muitas vezes isso aconteceu por não permanecer fiel ao evangelho. Paulo chamou Pedro de hipócrita. Por ele exigir que os novos cristãos fossem circuncidados e cumprissem a lei da Torá. É um gravíssimo erro. Primeiro porque é uma traição ao evangelho. Afinal, as pessoas não são justificadas pela lei, as pessoas não são justificadas pela Torá, ele vai afirmar, mas pela fé em Jesus Cristo. Para ele, ser justificado é quando você tem a sua vida endireitada nos caminhos do Senhor, né? Eles foram perdoados e receberam um lugar na vida de Deus. Ou seja,
ninguém será justificado pela lei, ninguém será justificado pela Torá, mas pela fé em Cristo. É isso que ele vai afirmar ao escrever aos Gálatas, entende? Ele vai defender aquilo que Deus chamou ele, né? Não por aquilo que as pessoas fazem por elas mesmas, não, mas por aquilo que elas experimentaram na vida em Cristo. Quando as pessoas confiam no Messias, aquilo que é a verdade sobre ele, elas se tornam verdade sobre elas. A vida, a morte, a ressurreição de Cristo se torna parte da vida deles. Ou seja, eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, todos se tornam filhos de Deus, não é por causa da lei, mas por aquilo que Jesus fez por eles, entende? Aí nós chegamos no capítulo 3 e 4, agora, quem pode fazer parte da família de Deus e o que significa viver dessa forma? Então, ele mencionou Abraão, como que Abraão foi justificado simplesmente por ter fé em Deus. E ele vai dizer, ao confiar nas promessas, a partir daquele dia, todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Percebe? Então, por que será que Deus, então, a pergunta que não quer calar, por que será, então, que Deus deu as leis? Paulo vai explicar. Algo que depois ele vai explicar também na carta aos Romanos. As leis foram dadas no Sinai, lá no Monte Sinai, muito depois da promessa de Abraão. Ele começa explicando assim. Se você ler, você vai observar que Deus sempre deu a lei com uma observação temporária, provisória. E elas tiveram um papel negativo e outro positivo. Ele vai afirmar isso aqui. As leis foram ruins porque expôs o pecado de Israel. E como Israel compartilhou a sua condição humana pecaminosa, constantemente se rebelando contra Deus, isso nós vimos demais quando nós lemos aqui o Antigo Testamento. Nós vimos as muitas vezes que o povo se rebelou. Assim a lei, que é boa, acabou colocando Israel e toda a humanidade como culpado. Era um peso. Enfim, as leis aprisionavam as pessoas sob o poder do pecado. Mas ele vai dizer, a lei também foi boa. Ai, aqui é muito bom. Por que a lei foi muito boa? Ele vai pegar um exemplo de um pedagogo, um professor rigoroso da escola. Ele vai fazer isso. Porque mantinha Israel na linha. Até a vinda prometida da descendência de Abraão. Uau! E essa descendência, essa vinda prometida da descendência de Abraão se dá no Messias, no Cristo Jesus. Quando o Messias veio, ele cumpriu o propósito das leis em favor de todo Israel. Jesus, sim, ele foi fiel, ele foi o fiel israelita, ele foi perfeito. Realmente, ele cumpriu o propósito amando a Deus e ao próximo. Veja, ele resume a lei. Toda a lei amando a Deus e ao próximo. E como rei de Israel, ele morreu para levar em si
as maldições e o fracasso, a ruína de Israel e trazer a redenção. Agora, através de Jesus, a descendência de Abraão, a bênção de Deus pode chegar a todos, independente de raça, independente de situação social, independente de gênero, independente de tudo. Então, para Paulo, não faz sentido que os cristãos não judeus observem a lei. Para ele não bate. É como se Jesus não tivesse cumprido a promessa. É como se Jesus não tivesse cumprido a promessa de Deus ou vencido os nossos pecados. Isso é ignorar a liberdade adquirida para nós e o dom do Espírito. E aí nós chegamos no capítulo 5 e 6, onde ele deixa claro nesses capítulos que a presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo é o segredo de tudo. As leis são boas, são sábias. Todas elas podem ser resumidas no mandamento de amor ao próximo como a si mesmo. Mas as leis, mesmo sendo boas, deram a Israel o poder de obedecê-las. Agora, a boa nova é que Jesus Cristo cumpriu as leis em nosso nome. Agora, ele vive em nós pelo poder do Espírito Santo. Isso é tremendo. Transformando a todos em novos seres, e esses, por sua vez, transformarão a outros em novos seres. Esse é o objetivo. Há então um contraste entre a antiga e a nova humanidade. A antiga humanidade, ela desumaniza as pessoas. Ela destrói relacionamentos. Ela destrói comunidades. Ela destrói tudo. Enquanto as leis da Torá proíbem esses comportamentos, Jesus realmente aniquilou todos eles na cruz. Então, quem vive em Jesus produz o fruto do Espírito, que é amor, paz, bondade. Olha isso. Benignidade. Tá vendo? Tudo isso. Ou seja, isso tudo precisa ser cultivado, porque se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Se assim proceder, ele conclui que todos irão cumprir a lei de Jesus Cristo. Capítulo 6, versículo 2. Se assim andarmos, todos cumpriremos a lei de Jesus Cristo. E no final, para encerrar tudo, ele vai dizer assim, esse negócio de circuncisão e incircuncisão, quer saber de uma coisa? Não vale de nada. O que importa é você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Assim finaliza a carta aos Gálatas. Deus te abençoe.